já virou geral. Agora tem um comentário aqui do internauta, apesar de toda a satisfação do Muricy, o Vavá de Paulínia, São Paulo. Ele diz que o São Paulo deixou de garantir a classificação no primeiro jogo. Aliás, pergunta isso. E diz que o medo de perder tira a vontade de ganhar, diz que o Tele faz falta, enfim, tá meio na bronca. Ah, não acho que o São Paulo teve medo de perder, não. Também acho que não. Partiu para cima. E utilizando mais uma frase do filósofo do futebol, Muricy Ramalho, futebol não é isso que você está pensando não, meu filho. Pensa que é fácil assim? O Fluminense, por outro lado, entrou cauteloso? Muito cauteloso. Eu acho que entrou demais. Engraçado que o Fluminense entrou com uma escalação que teoricamente era mais ousada, né? Todo mundo esperava que o Renato Gaúcho não fosse escalar o Dodô. Fosse entrar com o meio campo com o Thiago Neves, o Conca, o Cícero e o Aroca, né? E o Igor lá atrás. Mas ele acabou botando o Dodô e tirou o Conca. Quer dizer, foi ousado, mas não tanto, né? E não funcionou essa escalação. A verdade é que não funcionou. É difícil de entender uma estratégia que você tira o melhor jogador dos últimos tempos do Fluminense. Porque não tem como justificar O Conca era disparado o melhor jogador do Fluminense nas últimas partidas que o Fluminense vem fazendo. O Thiago Neves, ao contrário, não está jogando nada. E o Conca foi o melhor jogador do Fluminense ontem. Mas naqueles a partir do 20 minutinhos que ele jogou. Mas o Renato Gaúcho, se a gente for lembrar o histórico, nunca teve muita simpatia pelo Conca, né? Na época do Vasco, ele cansou de botar o Conca no banco, né? Então... Agora, sabe o que eu fiquei pensando sobre essa escalação do Fluminense? Acho que o Renato falou assim, bom, o Muricy sabe que se eu tirar o Arouca, eu vou colocar o Dodô. Agora, se eu não entrar com o Dodô, eu vou colocar o Arouca. O que eu posso fazer de surpreendente que o Muricy nunca pensou? Já sei, vou tirar o meu melhor jogador. Porque isso ele não está imaginando, né, que eu vou fazer. Na verdade, o interessante é o seguinte, isso eu estava vendo na transmissão do jogo ontem, é a segunda vez que o Renato Gaúcho vai para um jogo decisivo com uma escalação que ele nunca tinha feito. Nem treinado. Nem treinado. É, no mínimo, curioso isso, né? Ir para um jogo importantíssimo com esse, com uma escalação que nunca treinou. O Thiago Neves. O Vasco ele fazia. Teve uma final eu acho que foi do Campeonato Carioca, não lembro, que ele escalou o Valdir Papel, que nunca tinha treinado. E depois foi expulso com 15 minutos. Foi a Copa do Brasil. Expulso da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, a derrota para o Flamengo. Agora, Valdir Papel, nunca tinha treinado com o Valdir Papel. Realmente o Thiago Neves não está jogando bem. Agora o Thiago Neves com o Conca poderia render um pouco mais, até porque o Thiago Neves estava recebendo marcação individual. Então, com a entrada do Conca, o Thiago Neves podia trabalhar um pouquinho mais a bola ali no meio campo. Então, além de escalar mal, ele substituiu mal também. E vem mais por aí, hein? Renato Gaúcho promete segredo na escalação para enfrentar o São Paulo no Maracanã. Mesmo assim, garante que Thiago Neves e Dodô vão jogar. Aspas para o comandante tricolor. A primeira batalha foi. Agora tem a segunda batalha, lá no Maracanã. Como poderia acontecer qualquer coisa aqui no Morumbi, pode acontecer qualquer coisa também lá no Maracanã. Quanto à escalação do Dodô, ele é um craque, é um jogador que decide, apesar de não estar na sua melhor forma técnica, por estar voltando. É um jogador muito inteligente, que desequilibra uma partida a qualquer momento e é interessante, ele precisa jogar. Por isso que ele jogou. Quanto ao Thiago, o Thiago ele tem que parar de brigar com ele mesmo. Ele saiu resmungando com ele mesmo, ele estava brigando com ele mesmo no vestiário. Entendeu? É um jogador que ninguém no clube tem mais carinho por ele do que eu. É um jogador que eu ajudei bastante, vou continuar ajudando. Ele vai jogar na próxima quarta-feira, porque é um jogador que ele pode desequilibrar. Entendeu? É um jogador que a gente confia bastante nele. Ele não pode não estar atravessando sua melhor forma técnica, mas é um jogador que a qualquer momento ele pode voltar a jogar o que sabe e de repente numa jogada decidir. Tenho plena certeza e confiança que vai acontecer o que aconteceu aqui no Brasil, né? Tenho que viajar porque tenho que viajar e os advogados falam assim e eu vou na certeza, confiando muito em Deus que as coisas vão acontecer de uma maneira positiva, né? Para que eu possa voltar e jogar. Perguntas sobre o Fluminense no nosso bate-papo virtual. O Renato está sendo acusado de retranqueiro aqui. São dois torcedores de outros times. Um torcedor do São Paulo e um do Botafogo, chamando o Renato de retranqueiro. A escalação não foi extremamente defensiva, não foi? A avaliação que vocês fizeram aqui foi nessa linha. Não é o caso para essa partida. O Flávio Guarujá disse que o Thiago Neves foi mala e não respeitou o Conca, que entrou no seu lugar, tem que ficar na geladeira. E tem outro aqui reclamando do Thiago Neves. Eles não torcem pro Fluminense, não, né? Não, esse aqui tem um que é do Fluminense, sim. Tem um que é torcedor do Fluminense, está dizendo que é o Perrone Flu.
Mas Diz que o Renato gosta de inventar, tirar o Conca é uma invenção. E ele disse que o Thiago Neves está se achando mais do que... Mas provavelmente no Maracanã vão jogar os dois, né? O Thiago Neves e o Conca. Acho muito difícil, precisando vencer, jogando em casa, o Renato Gaúcho não vai usar os dois. Thiago Neves, Conca, Dodô e Washington. Eu acho que sim. E aí Quer dizer, Dodô depende da FIFA, né? Dodô tem uma grande chance, vamos falar francamente, tem uma grande chance de ser suspenso. Se o Dodô não for suspenso, ótimo para o Fluminense, muito legal, mas é zebra. O normal nesses casos na FIFA é tomar um gancho. Então vamos ver o que vai acontecer na FIFA. Agora, se puder jogar, eu acho que ele entra aqui quando ele for jogar no Maracanã, eu acho que ele entra com os 4. Agora, Conca, Thiago Neves, Dodô e Washington, aí fica faltando montar o meio-campo, né? Porque o Igor é terceiro zagueiro, praticamente. Então você fica só com uma vaga dentro do meio-campo para Arouca, né? Ou Cícero, né? Provavelmente Arouca. Provavelmente Arouca. E o que sobrar vai ter que correr o campo todo. E o Maurício, mas o Maurício, se não me engano, está machucado, que é um jogador que o Renato costuma botar também. Mas deve jogar o Arouca. Deve jogar o Arouca e ele aí, nesse caso, segura um pouco mais os laterais. Agora, ele tem que ir pra frente, ele tem que ganhar o jogo. Exatamente, tem que fazer um gol pelo Claro. menos. A avaliação do Globo aqui para essa partida parecida com a que a gente vem fazendo aqui, né? Adriano derrota o Flu. Atacante marca e tricolor precisa de 2 gols de vantagem no Rio para ir às semifinais. 2 gols de vantagem com qualquer placar. Né? E o Fluminense está naquela situação em que se tomar um gol no Maracanã já passa a precisar de 3. Aí fica quase impossível, eu diria. Fazer 3 no São Paulo é difícil. Eu não me lembro a última vez que o São Paulo tomou 3, só o Palmeiras. Só o Palmeiras. Mas você vê, o Palmeiras, lembramos um jogo só. Um jogo cheio de pênalti também, um jogo meio maluco, né? E um jogo meio maluco, um jogo que teve até um determinado momento 1-1. Entendeu? De repente. 30 e tal no segundo tempo. Teve o segundo jogo da semifinal também. Eu até entendo, é verdade. o Renato disse que o Dodô é extremamente inteligente e é um jogador altamente técnico, mas o Dodô é o tipo do jogador que ele precisa de alguém acionando ele o tempo todo, criando as jogadas para ele, o que não aconteceu no Fluminense, porque caso contrário o Dodô não é o jogador que se movimenta, que vem buscar a jogada. Ontem o Dodô deu um chute a gol, talvez. E como o Thiago Neves não vem jogando bem, o Dodô, no jogo de ontem especificamente, teve uma dificuldade tremenda. Quer dizer, ficou praticamente sujeito à marcação da defesa do São Paulo, com a defesa muito forte. O Washington também não vem bem. O ataque do Fluminense ontem foi praticamente nulo. É só você pensar que o Rogério Ceni fez uma defesa. Foi no primeiro tempo por uma cabeçada do Ícaro. Os 2 chutes do Fluminense foram para fora e sem perigo. Teve um chute muito bonito do Thiago Neves que resvalou na cabeça do Thiago. Mas passou longe, Renato. Passou tão longe assim, não. Depois que desviou, o goleiro não sofreu. Podia ter matado o goleiro ali. Não passou tão longe assim, não. Pra mim, ali foi o melhor chute do Fluminense.